horas e 45 minutos, passado o prazo regimental de 15 minutos de aguardo. Queria convidar o vereador Vinícius Simões, completando o quórum de instalação da reunião da CPI do Pó Preto. Então, desta forma, com a presença deste vereador que vos fala, Davi Ismael, Vinícius Simões, Rogerinho Pinheiro, estamos ainda o aguardando, mas, em razão do compromisso com o horário, iremos dar início. Já temos a presença do Moresc, partícipe de uma ONG um ativista do tema, atuante através de ONGs, que veio conversar um pouquinho com a gente. Então, peço ao vereador Vinícius Simões que proceda a leitura da ata da segunda reunião da CPI do Pó Preto. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Davi. Bom dia, Moresc. Obrigado pela presença. Vou ler a ata da segunda reunião da CPI do Pó Preto. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2015, às 8h30, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião da CPI do Pó Preto. A reunião foi aberta pelo vereador Davi Ismael e logo solicitou a leitura da ata ao vereador Vinícius Simões. Feita a leitura. O vereador Rogerinho, na condição de relator da CPI, apresentou o cronograma de atividades da comissão, que será divulgado no site da Câmara com a possibilidade de ser acompanhado pela população. Após divulgado o cronograma, o relator Rogerinho questionou ao presidente da CPI sobre a visita técnica, esclarecida sua dúvida. O vereador Davi Ismael frisa que esse cronograma não é um cronograma engessado. Deu início ao cronograma com a apresentação do estudo da delimitação material do objeto de investigação pelo mestre em Engenharia Ambiental, pesquisador Israel Pestana. Em sua palestra, o pesquisador Israel Pestana apresentou algumas características da poeira, que são denominadas tecnicamente como partículas sedimentáveis. Dentro deste grupo, existem algumas partículas específicas, que ficaram conhecidas como na região metropolitana de Pó Preto. Citou as características físicas do pó preto, tendo sua composição rica em ferro e carbono, tendo origem industrial. Falou também de suas consequências, trazendo danos à saúde, e como quais os limites de gramas por metros quadrados. Ao término de sua apresentação, se juntou à bancada da comissão, convidado pelo vereador Davi Ismael. O relator da comissão, o vereador Rogerinho, com a palavra, parabenizou o pesquisador Israel pela palestra dada com louvor. Aproveitou para pedir orientações técnicas e o material que tem em seus arquivos acerca do pó preto, colocando em evidência as diferenças entre o pó preto e a poeira popular. O vereador Vinícius Simões, em suas considerações, agradeceu ao pesquisador por sua presença, contribuição e tempo dispensado. Avaliou a explicação, expôs sua percepção e resumiu que as emissões, primeiramente, vêm da própria natureza, depois da sociedade em geral, como o automóvel, e, por último, da produção industrial e civil. De maneira geral, conseguiu identificar esses três fatores. Dado liberdade de questionamento aos presentes da audiência pública, que puderam sanar suas dúvidas sobre o pó preto, com as respostas objetivas do pesquisador Israel Pestana. O presidente da CPI, vereador Davi Ismael, agradeceu mais uma vez a presença do pesquisador Israel Pestana e também da pesquisadora Maiana Rigo, que se fez presente. Em suas considerações finais, lembrou que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Senhor Davi Ismael, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores e a sociedade para a próxima reunião pública, que se realizará dia 24 do mês de março de 2015, às 8h30, para a percepção dos danos ambientais e procedimentos das empresas envolvidas, com a presença do ambientalista do Respira Vitória, o senhor Erailton Moresc Júnior, com representantes da Vale do Rio Doce, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar,
o serviço de apoio às comissões permanentes lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinado pelo senhor presidente, o vereador Davi Ismael, e demais vereadores. Palácio Otílio Vivaco, 6 de março de 2015, vereador Davi Ismael, presidente da CPI do Pó Preto, Serviço de Saúde e as comissões parlamentares. Lida a ata, senhor presidente. A presidência agradece a leitura do texto bíblico pelo vereador a leitura da ata sessão anterior pelo vereador Vinícius Simões. Consulta o mesmo se há alguma retificação fazendo a ata lida. Tem algumas retificações. De ortografia. O relator da comissão, o vereador Rogerinho, com a palavra, parabenizou o pesquisador. Só acertar a palavra aqui. Ok, vereador. Na minha fala, do jeito que está escrito aqui, pode haver dupla interpretação. Ok. Está escrito assim: o vereador Vinícius Simões avaliou a explicação, expôs sua percepção e resumiu que as emissões, primeiramente, vêm da própria sociedade, depois da sociedade em geral, como automóvel, e por último, perdão, vou ler novamente, li errado. Avaliou a explicação, expôs sua percepção e resumiu que as emissões, primeiramente, vêm da própria natureza, depois da sociedade em geral, como automóvel, e por último, da produção industrial. Na verdade, aqui pode haver uma interpretação de que eu concluo de que a grande responsável primeiro é a natureza, depois a sociedade e, por último, as empresas. Não foi isso que eu quis dizer. Okay. Na fala passada, eu disse o seguinte, que eu consegui identificar que há 3 fontes de emissão, mas não disse qual é essa ordem. E, na minha avaliação, são as indústrias. Não, se quiser fazer uma modificação, não a natureza por último, primeiro, e nem a sociedade primeiro. E Mariana Rigo, tá? Mariana Rigo. Ok. Só essas 3. Aí eu fiz as retificações aqui solicitadas pelo vereador Vinícius Simões. É importante fazer, Davi, porque pode gerar uma interpretação. Vereador Rogerinho, alguma retificação fazendo a ata lida? Desculpa, só registrar o belo trabalho que a taquigrafia faz. Esses pequenos erros acontecem, é natural. Não, presidente, eu estou de acordo. Ata aprovado com as retificações sugeridas pelo vereador Vinícius Simões. Eu queria aproveitar para dar ciência a todos os presentes, aqueles que nos acompanham, e a todos os cidadãos de Vitória que têm a expectativa de resultado, compromisso desta CPI com o resultado. Estamos divulgando hoje o cronograma de trabalho da CPI do Pó Preto. Hoje temos a presença do Moresc, representante da ONG Juntos SOS ES Ambiental, veio nos conversar com a gente sobre a visão geral da sociedade, sobre a polêmica do Pó Preto, e apresentar as suas sugestões. A partir da reunião da semana que vem, as falas acontecem na forma de depoimentos. Os depoimentos são colhidos em plenário, a taquigrafia há uma produção de ata imediata, da coleta do depoimento imediato e o compromisso com a verdade de cada um dos depoentes. E assim temos, para a semana que vem, vocês vão poder acompanhar pelo site da Câmara que vão divulgar, a doutora Cileia Aparecida Victória Martins, presidente da Associação de Pneumologia do Espírito Santo, para nos falar sobre a poluição e a saúde dos capixabas, e o doutor José Geraldo Mil, médico, que vem nos falar sobre a correlação entre a composição dos materiais particulados e a saúde. Então, desta forma, fica um compromisso com a publicidade de todos os atos praticados por esta comissão. Uma comissão caracterizada por vereadores novos, sem seus vícios, que quer dialogar com a cidade como um todo, inclusive com as empresas, mas num ambiente aberto, público, onde este local, plenário, às terça-feira, 8h30, será sempre o nosso momento de encontro, nada além disso. Então, desta forma, o relator vai fazer a entrega ao Departamento de Comunicação desta casa, logo após a nossa reunião, e pedir a sua divulgação imediata. Queria fazer o convite. Registro a presença da nossa pesquisadora Mariana Rigo, que se faz presente lá ao fundo. Se puder chegar mais próximo a gente, sua contribuição sempre é importante. Aproveitando para falar do nosso cronograma de trabalho, há um pedido do vereador Vinícius Simões
para ouvirmos a Maiana e vamos, desta forma, proceder o ajuste no nosso cronograma, que, reitero, ele não é um produto pronto e engessado. Agradeço a presença dos servidores da casa, que estão prestando serviço de apoio a esta comissão, o nosso médico e nosso engenheiro, esqueci o nome de vocês. Leonardo é o médico, Felipe é o nosso engenheiro. Do último concurso, são efetivos da casa e vão prestar um serviço de apoio a esta comissão também. Então, sem mais delongas, convido o Moresca para fazer uso da palavra. Aos vereadores, deixo-os à vontade para continuar aqui ou sentar-se no plenário para que a gente possa melhor ouvir a apresentação do Moresca. Alô. Em primeiro lugar, bom dia aos senhores vereadores, bom dia a todos os cidadãos aqui presentes, cidadãos responsáveis e interessados pela sua saúde e qualidade de vida, prestigiando a CPI, que poderá gerar um trabalho indicando os caminhos para a solução ou a mitigação de forma drástica desta poluição que afeta não só a sujeira em nossas casas, mas as nossas saúdes. Tá. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma contextualização da gestão da Prefeitura Municipal de Vitória e dos seus órgãos da poluição do Pó Preto. É sabedor de todos que existem duas CPIs em mesmo time, uma da Assembleia e outra aqui desta casa. Então, nós vamos direcionar basicamente as nossas falas para a gestão municipal, tá? Deixando para a CPI da Assembleia a gestão estadual da coisa. Inclusive, a nossa sugestão de convocação de pessoas para falar e prestar esclarecimentos nessa casa é basicamente voltada para a gestão municipal, fugindo um pouco quando há necessidade imperiosa de se chamar gestores estaduais. Então, contextualizando a gestão do meio ambiente no município de Vitória, nesta gestão e o que a gente vai falar para esta gestão, nós podemos refletir para as gestões anteriores, tá? Que gestões fundamentadas na omissão e na subserviência às grandes poluidoras de Tubarão, tá? 2014 foi realizada a 25ª Feira do Verde, uma Feira do Verde que ao longo desses 25 anos ela é patrocinada pelas poluidoras e mostra para o cidadão capixaba uma realidade que não existe. Mostra que a presença daquelas empresas de Tubarão, na ponta de Tubarão, só traz benefícios sociais e não mostra os malefícios sociais. E nessa 25ª edição, o grupo Juntos SOS Espírito Santo Ambiental fez sua primeira participação, que provavelmente poderá ser a última, porque nós... Moresca, só uma intervenção. Vou pedir o silêncio do plenário e pedir que aumente o microfone do Moresca. Ok? Fica a solicitação, por gentileza, à sonoplastia. Ok. Então, como eu estava falando, provavelmente pode ser a nossa última participação, porque nós mostramos para o cidadão capixaba todos os malefícios da poluição do Pó Preto e nós criamos um mote no nosso estande que seria colocado uma faixa na qual dizia Vitória, a capital do Pó Preto. Mas, por designação do senhor prefeito da Mudança, senhor prefeito Luciano Rezende, nós tivemos que nem colocar a faixa, foi retirar, não colocar a faixa. Tá? Eu duvido que algum dos senhores tenham dúvidas que Vitória é a capital do Pó Preto.
nenhuma outra capital deste país nós temos esta poluição, esse tipo de poluição. Inclusive, eu cito aqui que foi fundamental a presença do pesquisador e mestre Israel Pestana na primeira reunião aqui, para esclarecer a todo cidadão capixaba o que é o pó preto. O pó preto não é qualquer poeira, é uma poeira específica, composta por pó de minério e por pó de carvão, originária das empresas da Ponta de Tubarão. Até hoje, os órgãos ambientais e os órgãos públicos tentam ludibriar o cidadão com a história do DNA e de querer identificar quem são os responsáveis. Não tem dois responsáveis. Vale do Rio Doce, segundo as fontes do IEMA de inventários de emissões, 50% do material particulado, partícula total, partícula PM10 e PM2,5, são emitidas pela Vale, e 25% são emitidas pela ArcelorMittal. Então não tem o que se discutir, são as responsáveis. Inclusive, aproveitamos na Feira do Verde para entregar para o prefeito, o senhor Luciano Rezende, uma solicitação para que se altere o formato da Feira do Verde. Solicitação essa que já havia sido entregue em setembro de 2013 por o então secretário de Meio Ambiente, Kleber Guerra. Feira do Verde, tá certo, é um nome consagrado, até que vieram falar para mim, mas como nós vamos mudar? Temos que quebrar paradigmas e o meio ambiente evoluiu. Feira do Verde, quando a gente fala em Feira do Verde, a gente lembra a árvore. Basicamente isso. Mas nós temos o ar, temos o mar, então alterar o sistema da Feira do Verde, alterar a data, essas datas no final do ano. Nos últimos 2 anos as escolas já estavam em férias. Então, perdeu o principal foco, que é trazer a juventude para ver. Então, vamos mudar para a Semana do Meio Ambiente. Vamos criar a Semana do Ambiente em Vitória, tá? E vamos fazer uma feira muito mais informativa, que as empresas da Ponta de Tubarão e os órgãos ambientais vão lá prestar informação do cidadão, como o que ocorreu no ano anterior em relação às emissões. A Secretaria de Saúde apresentar os relatórios de gastos com doenças, apresentar as doenças que impactaram o cidadão em função da poluição do ar no ano anterior. Tudo isso foi apresentado e até hoje nós não temos resposta nenhuma. No ano de 2012, apresentamos, durante o período eletivo, ao senhor candidato da mudança, o prefeito Luciano Rezende, uma proposta e um termo de compromisso para que ele assinasse um documento no qual ele se comprometia a fazer os padrões de poluição das partículas sedimentáveis. A época intermediário foi o agora vereador Fabrício Gandini, e na época era candidato à reeleição. Simplesmente o candidato a prefeito se negou a nos receber e simplesmente não assinou esse compromisso. Então, já demonstra desde a sua candidatura o seu interesse por solucionar os problemas da poluição na Grande Vitória. E sendo que, como é de conhecimento da maioria dos senhores aqui, o senhor prefeito fez uma carreira toda baseada no combate à poluição e como homem ambiental. Eu o conheci como morador da Ilha do Boi em 2003, quando ele ainda era vereador, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente nessa casa, na Assembleia também, e até hoje não vemos nenhum fruto do seu trabalho que resultou em melhoria da qualidade do ar ou em melhoria da qualidade de vida do cidadão, ainda sendo ele um médico que conhece muito bem os malefícios da poluição. Meados de 2012, assumimos o assento no GTI Respira Vitória, para elaborar os padrões de qualidade do ar. Assumimos esse assento
graças à força da representatividade das entidades que nos indicaram, FAMOPS, CPV, FASMA e Associação dos Amigos da Praia de Camburi, porque já existia uma pessoa pré-designada e convidada pelo vereador que criou o GTI Respira Vitória e que não tinha a representatividade de nenhuma associação de moradores. Ele era simplesmente um convidado do vereador. No final do mesmo ano de 2012, assumimos um assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, representando o CPV. 2013, inicia a gestão do Dr. Luciano, o prefeito da Mudança, indicando para secretário municipal de Meio Ambiente o senhor Kleber Guerra. A gestão do secretário Kleber Guerra foi pautada pela ditadura e ao desrespeito aos regimentos internos e à legislação. Simplesmente ele desconsiderou o regimento e as legislações. Em função disso, muitas das associações lá representadas abriram processos contra o secretário, junto ao Ministério Público, junto à Corregedoria da Prefeitura Municipal de Vitória e etc. Tá? E até junto ao Ministério Público Federal, sendo que em alguns lugares esses processos estão ocorrendo e dentro da Prefeitura os pedidos dos cidadãos e das instituições foram desclassificados. E todos esses processos encaminhados com cópia para o senhor prefeito, para ficar ciente de toda a ação do seu secretário junto àquela secretaria. Da gestão da poluição do ar do Pó Preto na cidade de Vitória, no período de janeiro de 2013 ao início de 2015, onde o secretário Kleber Guerra foi o gestor da SEMAN, simplesmente esse secretário assumiu uma postura e falada aos quatro ventos que a SEMAN ocupava um papel de coadjuvante. Nós protocolamos ofício de como cidadão jamais aceitaremos a postura de uma Secretaria de Meio Ambiente de um município como Vitória, capital do estado, que ela seja coadjuvante. E sim, ela tem que ser a comandante das ações que garantam a saúde e a qualidade de vida do cidadão capixaba. E esta postura de coadjuvante, ela desrespeita a legislação federal número 6938 de 81, a 9605 de 98, a lei do 140 de 2011, a lei federal 9784/99. Então, toda esta gestão de coadjuvante arrepiando a legislação. Tá? Também no GTI Respira Vitória, o senhor secretário foi o coordenador das ações da SEMAN. Por causa da SEMAN, quase que nós teríamos na PL 136 o mesmo resultado pífio do decreto 3463, que estabeleceu os padrões estaduais de meio ambiente. Pífio, eu digo por quê? Para todo cidadão entender e saber. Os números são ótimos, tá? Em 9 anos ou 10, seriam atingidos o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como padrões. Nós vimos comentários de pessoas e de jornalistas que falaram, vamos esperar 9 anos. Então aqui eu faço um esclarecimento como participante do GTI Respira Vitória. Senhores, a sociedade capixaba está há 50 anos sem perspectiva nenhuma de redução da poluição do ar na Grande Vitória. E quando o cidadão, as instituições conseguem formar um pacto para em 9 anos garantir progressivamente a redução da poluição e chegar nos números da Organização Mundial da Saúde, números esses que serão os mais modernos do mundo, jornalistas e o cidadão vêm criticar. A gente só solicita a todos que façam uma reflexão. 50 anos sem nada
Querem continuar mais 50 sem nada? Então vamos derrubar tudo que foi criado. Mas nós somos conscientes e cientes. Nossos objetivos como ONG e nosso trabalho ambiental, nós não queremos tirar a Vale nem a ArcelorMittal da ponta de Tubarão. Nós sabemos dos benefícios sociais que elas têm para a Grande Vitória e para o Estado. O que nós queremos é acabar com os malefícios. E para não acabar com as empresas e com os benefícios, elas têm que ter um prazo para promover as mudanças para chegar nos padrões recomendados. Só a instalação de domos, por exemplo, para cobrir todas as pilhas, aquilo dali é coisa de anos, não é de hoje para amanhã que se resolve. Certo? Então, esse esclarecimento até tinha sido marcado uma audiência pública para dia 19, para debatermos isso. Ela foi cancelada em função da CPI, mas eu gostaria aqui de esclarecer a todos, para entenderem o porquê dos 9 anos. E por que eu falei que o decreto é pífio? Porque o decreto foi criado sem prazo nenhum. Pode demorar 300 anos, de acordo com a gestão dentro do CONSEMA, para se estabelecer e chegar aos números indicados pela Organização Mundial da Saúde. E os padrões de pó preto ou da poeira sedimentável, a nossa proposta dentro dessa casa era padrões regionalizados, individualizados, porque, como já foi apresentado nessa casa, o pó preto é uma coisa e a poeira é outra. A percepção, o malefício em termos de sujeira e de saúde é muito diferenciado. Então, eles têm que ser tratados diferenciados e têm que ser medidos diferenciados. Não é simplesmente chegar e, por decreto, dizer 14 toneladas por quilômetro quadrado mês, está liberado, gente. A festa é total. Sendo que tem estações que a média anual é 4, 5 gramas por mês. Então, se liberou o triplo. E a nossa proposta também foi derrubada nessa casa pela SEMAN, que concordou com um padrão único e, como sociedade civil, nós não abrimos mão da nossa proposta e, no final, foi acordada entre todos e prevaleceu esta proposta. É o que está na PL 136 e que trará resultados, com certeza, para a poeira sedimentável também, senhores. Durante os nossos anos de 2013 e 2014, e início de 2015, nós abrimos vários pedidos de processo para que a SEMAN e CONDEMA fizessem a gestão da qualidade do ar e a poluição do pó preto. Todos esses processos barrados pelo senhor secretário Kleber Guerra e não deram prosperidade. Então, já solicitamos essa CPI que peça todos esses processos dentro do CONDEMA e tome as ações necessárias para verificar por que da não gestão desses processos protocolados dentro do CONDEMA. Inclusive, um processo foi por nós protocolado 3 vezes, que é o referente à PL 136, que é o relatório final do GTI Respira Vitória, que no ano de 2013, em dezembro, na Feira do Verde, o senhor secretário se comprometeu de mandar imediatamente para o CONDEMA, para a Câmara Técnica de Poluição, fazer análise desse processo para dar andamento e celeridade nesse processo. Até hoje, já se passaram 1 ano e 4 meses, esse processo não chegou à Câmara Técnica do CONDEMA. Então, em função dessa breve apresentação, nós queremos dizer só um fechamento aqui sobre a gestão. Fica assim muito fácil de se concluir que a gestão do prefeito da Mudança, Luciano Rezende, não tem a mínima prioridade na resolução dos problemas da qualidade do ar e da perda de saúde do cidadão, perda de saúde e qualidade de vida do cidadão capixaba em função da poluição do ar e do pó preto. Tá? Então, nós temos que trabalhar muito forte nessa CPI para conseguir gerar análises
e resultados e recomendações a nível municipal para que se dê ações que venham garantir a nossa saúde e qualidade de vida no dia a dia. Porque como é de conhecimento e todos têm acompanhado e notado nas suas residências, o número de poluição aumenta ano a ano. Tá? Quando do comprometimento de firmado o contrato da LI, da Vale, a média mensal de poeira sedimentável na Ilha do Boi era 5 gramas por metro quadrado. E era para reduzir, conforme compromisso da secretária de Meio Ambiente, da presidente do IEMA, desculpe, e da empresa. E o último resultado médio, o primeiro resultado, antes da instalação da primeira Windfence médio anual 2009, era em torno de 7,20. Em 2012, quando já tinha se instalado todas as Windfences, continua 7,20 alguma coisa. Então, seja, depois da liberação da LI, aumentou 40% os números de poeira sedimentável na Ilha do Boi, e as Windfences não reduziram absolutamente nada. Ok? Então, agora nós vamos fazer uma apresentação com slides para os senhores. Então, como eu já falei inicialmente, nós somos do Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, e nós temos uma composição de 8 entidades que lutam. O próximo, por gentileza. Próximo. As entidades componentes são FAMOPS, que é a Federação de Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo, CPV, que é o Conselho Popular de Vitória, APC, que é os Amigos da Praia de Camburi, os Amigos do Parque da Fonte Grande, a ACAPEMA, que é a primeira, ou se não a segunda, ONG ambiental mais antiga do Brasil, a ANAMA, Associação Nacional dos Amigos do Meio Ambiente, que é de Vila Velha, foi a primeira instituição que abriu um processo contra uma das poluidoras, que é a Companhia Vale, que corre na Justiça Federal desde 2006, e a FASMA, que também é uma das antigas instituições de meio ambiente do Estado, e o Instituto Portas Abertas, e aquele que deveria se unir e que nós pedimos sempre, junte-se a nós na luta pela saúde e qualidade de vida de todos nós, que é o cidadão morador da Grande Vitória, o cidadão capixaba. Próximo. Os objetivos da ONG. Os nossos objetivos são registrados no regimento interno. Nosso primeiro e único objetivo é combate à poluição do Pó Preto e a luta pela saúde e qualidade de vida do cidadão capixaba. Muitas pessoas nos questionam, por que vocês não batalham por mais coisas? Nós colocamos o foco do nosso trabalho totalmente na poluição do Pó Preto e da saúde e qualidade do cidadão roubada em função deste poluente. Depois que a gente conseguir algum resultado bem palpável, poderemos e deveremos partir para outros assuntos, como esgoto, portos e etc. Tá? Próximo. As ações do grupo e dos componentes do grupo. Temos vários dos componentes que pertencem ao CONDEMA, vários no GTI Respira Vitória. Participamos da elaboração do decreto 3463, sobre os padrões de qualidade do ar, e participamos dentro do CONDEMA, sendo o único voto no CONSEMA contra a aprovação do decreto 3463. Participamos de várias audiências públicas na Assembleia Legislativa sobre o Pó Preto e outros eventos. Próximo. Aí nossa participação no Feira do Verde. Próximo. Os nossos movimentos na Praia de Camburi, realizados em janeiro e fevereiro, no combate à poluição do Pó Preto. Próximo. A mesma coisa, nossa participação na Assembleia, na criação da CPI do Pó Preto da Assembleia, uma palestra e um debate sobre o Pó Preto na FDV. Próximo. Aqui na Câmara, na votação da PL 136, na Assembleia também. Próximo. A repercussão na mídia dos trabalhos e dos movimentos do grupo SOS Espírito Santo Ambiental. Próximo. Bom, nós também temos realizado, desde 2012, um movimento
cidadão de monitoramento da poluição das empresas da Ponta de Tubarão. Já realizamos mais de uma centena de protocolos de denúncia sobre emissões visíveis, vários vídeos e etc. Função depois de cobrança de quase 2 anos de ações pelo órgão ambiental, o órgão ambiental abriu 2 processos, um contra a Vale e outra contra a ArcelorMittal, para que apresentassem um plano da redução das emissões visíveis, que está em andamento. Próximo. O grupo tem ações na justiça. Como eu já falei, a primeira ação foi da ANAMA, em 2006, contra a Vale. Em 2013, abrimos a mesma ação contra a ArcelorMittal. O que reza esta ação? Essas ações pedem à Justiça Federal que indenize a todo cidadão morador da Grande Vitória que é afetado pelo pó preto e que tem custos com saúde, com manutenção do seu lar, com gastos com produtos para a limpeza do seu lar, com gastos com um bem que hoje está crítico, que é a água. Até hoje ninguém falou quantos 1.000 metros cúbicos mês se gasta dentro dos municípios da Grande Vitória somente com a limpeza do pó preto. Esse é um dano ambiental que até hoje ninguém falou, ninguém quis mensurar e ninguém comentou. Desculpe. Nós abrimos também ações contra a Vale e contra a ArcelorMittal para que indenize o SUS pelos gastos com doenças respiratórias provenientes da poluição do ar. Porque o SUS pagando, quem paga é o cidadão. E o cidadão pagando é lucro dobrado das empresas. Porque elas estão poluindo, estão dando prejuízo ao cidadão, causando mal à saúde do cidadão e ainda não são responsabilizadas, como diz a lei do poluidor pagador. Tá? No início desse ano, abrimos mais uma ação contra o ex-governador, contra o ex-presidente do IEMA e contra a COP no Rio de Janeiro, pelo processo da Copetec. É aquele processo onde seria feito ações rápidas para a liberação das licenças ambientais que se acumulam no Estado em torno de 4.000 ações. Próximo. Resultado das emissões. Esse é o que todo mundo vê, é o que todo mundo se preocupa e que é o de menor efeito para todos nós, que é a sujeira. A sujeira com água, ou talvez até com detergente, como a senhora reclamou, que parece que tem um óleo que gruda na gente, mas agora com detergente isso daí tudo tira. Mas aquele que a gente respira, esse não sai. Vai acumulando aos pouquinhos e um dia vai cobrar do nosso organismo. Próximo. Essa daí é uma criança que a mãe postou no nosso Face, de 11 meses, que ela não tem nem condição de brincar da varanda da casa dela, que ela fica nesse estado. Então, é lastimável. O cidadão não tem nem o direito de usar a sua residência, ou os seus filhos não têm o direito de usar com dignidade as suas casas. Próximo. Próximo, faz favor. Resultado das emissões, muito gasto com medicamentos, e aqui já vem o primeiro alerta da Organização Mundial da Saúde, que esse alerta diz o seguinte, que não existe número ou estudo nenhum que comprove que o mínimo da poluição de partículas PM10 e PM2,5 não causem mal à saúde do cidadão. Tá? E dentro do pó preto ou da poeira sedimentável, 95% dos números das partículas contidas nesse material é menor do que PM10. E até hoje o Estado fala para o cidadão que o pó preto não faz mal para ninguém. Próximo. Vitória é a capital com maior índice de alérgicos no país. Próximo. Próximo.
A Organização Mundial da Saúde, ela afirma que nas grandes cidades com polos industriais, independentemente de as empresas estarem cumprindo os padrões de qualidade do ar, o cidadão está sujeito a ficar doente. Pelo fator da conjunção dos fatores climáticos, temperatura, umidade, etc., valores inferiores aos padrões também causam doenças, tá? Doenças respiratórias, doenças cardíacas, câncer e etc. Próximo. Essa é a charge do Amarildo, que a maioria dos senhores conhecem, é um dos maiores chargistas que o país tem e é um chargista capixaba, que trabalha para o jornal A Gazeta, e que ele fala que as windfences é a mesma coisa que tapar o sol com a peneira, tá? Resultado zero, ou ínfimo. Próximo. Aqui citamos algumas doenças de causa da poluição do ar, como a asma, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, próximo, efezemas, câncer de pulmão, próximo, e doenças cardíacas. Então, todas essas doenças são provenientes da poluição do ar. Não queremos dizer que seja só da poluição do Pó Preto. Como é sabido, nós temos muitos gases que são emitidos pelas polidoras de Tubarão, que também vêm ao nosso organismo pelo ar. Próximo. Mais charges do Amarildo. Tem gente que já está pensando em comercializar o Pó Preto que chega na casa dele. Aí o repórter vai na empresa, a empresa diz que não tem poluição, mas o empresário está de máscara se protegendo. E aí o atleta vai caminhar em Camburi, pensando que ele está fazendo um exercício sadio e para o bem da sua qualidade de vida, mas ele se esquece que ele está respirando um ar poluído e está respirando poeiras, partículas menores que PM10, que afetarão sua saúde. Próximo. Professor Paulo Saldiva, um dos maiores especialistas, ou o maior especialista brasileiro, afirma que viver em Vitória equivale a fumar 1,5 cigarro ao dia. Então, nós estamos ficando doentes 1,5 cigarro ao dia, no mínimo, tá? Vitória é a capital do enxofre, com 17 microgramas por metro cúbico de ar, sendo que São Paulo, que só tem 4 microgramas por metro cúbico de ar, e sendo que a frota de São Paulo é 10 vezes maior que a frota da Grande Vitória. É um contrassenso. Dr. Paulo Saldiva. Isto. Mestre doutor na USP, é o maior especialista em poluição do ar no país. Já falou nesta casa aqui, na abertura do GTI Respira Vitória. Próximo. Próximo. Poluição do ar mata mais de 2 milhões de pessoas por ano. Quase imperceptível ao olho nu, as partículas ultrafinas chamadas de PM2,5 e ozônio são as maiores ameaças à saúde e matam por ano uma população equivalente à Fortaleza. Então, senhores, poluição não só suja nossas casas, ela mata e mata comprovadamente. Próximo. Próximo. Nós, membros do Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, e muitos dos senhores aqui presentes, temos familiares, amigos, conhecidos, que sofrem de doenças causadas pela poluição do ar na Grande Vitória, como sinusite, renite, alergia, bronquite, asma e ainda aquelas que nós desconhecemos, que estão se instalando em nossos organismos. E com certeza, grande parte ou a maioria sofrem com o estresse do Pó Preto. Próximo.
Declarações de instituições públicas e privadas ao longo desses anos de Pau Preto. Próximo. Leucopenia. Ministério Público Federal de Minas Gerais apura consequências da exposição ao benzeno dos trabalhadores da Uzi Minas. Situação é tão grave que levou o MTE a decretar interdição de alguns setores da empresa. Informação de 2013, tá? É uma coisa muito recente. Próximo. Estudo analisa o que chega da poluição ambiental no pulmão. A empresa ArcelorMittal Tubarão ressaltou que há estudos epidêmicos feitos na Grande Vitória cujas conclusões são de que não há relação direta entre as emissões das fontes e das doenças respiratórias. Aí vocês podem ver que essa informação é frontalmente oposta ao que a Organização Mundial afirma categoricamente. Isso é fonte jornal A Gazeta, do ano de 2013. Próximo. Falas do pessoal do IEMA, equipamentos mais modernos do mundo em uso nas empresas. Windfence, equipamento obsoleto, não tem nada de moderno. Cinturão verde, um equipamento natural, não tem nada de moderno, nem tem nada de eficiente. Toda Windfence, cinturão verde, etc., estão sujeitos às ações do tempo, sendo que o Domus é um equipamento que garante, vamos dizer, 100% da redução das emissões e não tem interferência de sol, calor, vento, chuva, de nada. Tá? Ausência de políticas, legislação e regulamentação impossibilitam ações do IEMA. Aquela história de que não temos padrões, para Pau Preto não podemos fazer nada. Tá? Próximo. Fumaça é só aparência, diz IEMA e ArcelorMittal. Mais uma coisa a ser contestada. Fumaça não é só aparência. Fumaça é poluição, fumaça transporta materiais particulados. Próximo. O que fala da ex-secretária Glorinha Bauer. Hoje, o que gera a maior reclamação é a partícula sedimentável, que não é inalável. Não era à época. Estudos já comprovam que é inalável e é respirável. Pó de minério e de carvão da rua, de veículos. A gente entende que poluição não é só o que causa mal à saúde, mas também causa incômodo. A poluição do Pau Preto causa mal à saúde e causa incômodo. Próximo. Novamente, as falas tentando tapar o sol com a peneira, ou tentando esconder a poluição com a peneira. O próximo. Declarações de instituições públicas e privadas. Terminal de grãos da empresa Vale, desde 2000 já tem multas pelas emissões de material particulado da SEMAN. Se comprometeu até 2002 a tomar providências para a solução. Até hoje não solucionou e ainda responde que existe um procedimento para interromper a operação quando se inicia a emissão de material particulado. Eu tenho um vídeo com 30 minutos de emissão constante, então é sinal que aquele modus operandi ou aquela determinação interna não funciona e não é atendida. Próximo. Mesma coisa, ocorreu uma falha elétrica nos precipitadores das usinas 3 e 4 e deu aquela nuvem monstruosa de material particulado, e aí a empresa diz que é comum quando se perde energia de ocorrer aquilo que para os equipamentos. Não importa se vai chegar na nossa casa, se vai chegar no nosso organismo. E ainda afirmam que a normal ocorrência de emissões antes de se alcançar o regime da estabilidade. Isso é um desrespeito total para com o cidadão.
É uma falta de cuidado e uma falta de fiscalização dos órgãos ambientais que admitem. Este relatório foi entregue pela empresa Vale para o IEMA, com esses dizeres. Próximo. Muito obrigado. Pó Preto, administração pela mentira. É esta a maneira que eu consigo enxergar mais clara, ao longo de todos esses anos, a gestão do Pó Preto pelos órgãos ambientais do Estado. A primeira mentira, o CONAMA não tem padrão, não podemos fazer nada. Isso daí foi até 2005, 2006. É uma grande mentira que nós descobrimos correndo atrás para verificar se isso era verdade. Nós fomos até o Ministério do Meio Ambiente e fomos ao CONAMA. E conversamos com o senhor Nilo Diniz, que era o presidente do CONAMA, o qual nos informou que o CONAMA estabelece padrões nacionais, não estabelece padrões regionalizados e para assuntos específicos, como é o nosso caso aqui na Grande Vitória para o Pó Preto, que é uma coisa muito específica da nossa região. Não é como as empresas, ou uma das empresas tenta vender para o cidadão, que o Pó Preto tem no Brasil inteiro, tem todas as capitais. Tá? Então, quando a gente vai pesquisar, a lei que criou a SEAMA e a lei, principalmente, que criou o IEMA, que é a 248 de 2002, no seu parágrafo, no seu artigo 5º, diz que das responsabilidades, em um dos seus parágrafos, é criar padrões de qualidade do ar. Então, quando a gente foi ao IEMA e dizer isso, aí eles vieram a primeira vez. Vamos criar o padrão. Tá? Outra mentira, o Pó Preto não faz mal à saúde, é só incômodo, já expliquei para os senhores. Vamos criar o padrão do Pó Preto. Vamos criar. A fala começou em 2006 e se delongou até 2013. Por quê? Porque inventaram mais uma mentira. Para criar o padrão, nós precisamos ter o DNA. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Para descobrir quanto uma coisa que me dá alergia, causa alergia para mim, eu não preciso conhecer o DNA do remédio, ou seja lá o que for. Eu só sei que ele faz mal para mim e me dá alergia. Então, eu já sei que eu não posso tomar aquele remédio. É a mesma coisa. Eu já criei o meu padrão. Não posso tomar aquele remédio porque ele causa mal à saúde. Eu não preciso conhecer a composição do remédio para parar de tomar. E foi essa a maneira de procrastinar por mais alguns anos a criação do padrão do Pó Preto. Tá? Não podemos fazer a gestão da poluição do Pó Preto, porque os resultados do DNA são inconclusos. Mais um novo engodo. Hoje, a grande desculpa é querer se dizer que eles têm que descobrir exatamente quanto cada uma das empresas poluem de poeira, na composição da poeira do Pó Preto, de minério e de carvão. Então eles estão tentando levar por mais muitos anos, ou para a vida inteira. Nós afirmamos, como técnicos e como engenheiro químico, que jamais será possível criar um estudo de DNA da poeira sedimentável com as exigências que as empresas, o Ministério Público e o IEMA estão querendo fazer. Tá? Inclusive, existem muitos fatores que são agregados a isso. Primeiro, as velocidades dos ventos são diferenciadas. O direcionamento dos ventos são diferenciados. As medições de poeira sedimentável são mensais. Nós temos partículas que têm o mesmo DNA tanto na Arcelor como tanto na Vale. Ou seja, toda a pelota de minério que é utilizada na ArcelorMittal, ela provém da companhia Vale. Então, não é porque ela passou a cerca da Vale para a ArcelorMittal que o DNA dela vai mudar. Todo o carvão utilizado
na ArcelorMittal, passa pelo Porto da Vale. Então é a mesma coisa. Tá? E uma outra série de conjunturas que com certeza jamais será conhecido um DNA no nível de exigência que está se querendo. Mas nós podemos dizer com certeza absoluta, tá? Que já existem ferramentas que podemos fazer a gestão do pó preto. O que eu quero dizer com gestão? Todos viram que no ano passado a estação Enseada do Suá ultrapassou por 4 vezes o número dos padrões de qualidade do ar, do pó preto. E Laranjeiras uma vez. O governo anterior, lastimavelmente, omitiu essas informações do cidadão. Só o governo que entrou em janeiro deu a conhecimento de todos. O governo anterior não tomou providência nenhuma, não fez absolutamente nada. Tá? Então, não puniu ninguém, porque se alega que não tem o DNA, então não se pode fazer a gestão para punir as poluidoras. Nós sabemos que 50% das emissões de material particulado vem da Vale, 25% vem da ArcelorMittal. O que falta para fazer gestão? Falta política, falta uma ação política dos gestores desse Estado. Próximo. Aquilo que nós acabamos de falar está nesse slide. Próximo. Aí o pó preto tem características, vou refrisar o que o meu ambientalista Israel Pestana falou na primeira audiência aqui. O pó preto tem características típicas, com um alto teor de ferro e carbono, origem industrial e coloração negra ou castanho avermelhada. Nem toda a poeira é pó preto. Tá? Essa é uma frase que todo cidadão tem que guardar fortemente na sua mente. E sempre lembrar que nem toda a poeira é pó preto. E ali, os senhores podem ver o inventário de fontes industriais do IEMA, onde mostra aqueles valores que eu afirmei, que a Companhia Vale tem em torno de 50% da participação dos materiais particulados, partícula total em suspensão, PM10 e PM2,5. E a Companhia ArcelorMittal tem em torno de 25% da PTS, PM10 e PM2,5. E as duas somadas têm em torno de 70% de responsabilidade pelas emissões de material particulado das fontes industriais na Grande Vitória. Então, senhores, se alguém quer saber qual é a origem do pó preto, não sei o que eles não estão conseguindo enxergar. Próximo. E, infelizmente, ficou pequeno ali, mas é só uma demonstração de quantas toneladas são lançadas mensalmente de material particulado pelas duas empresas. Material particulado total em suspensão são 656 toneladas por mês. Ou seja, são, se a minha vista não está falhando, 24 carretas por mês de material particulado jogado no ar da Grande Vitória. PM10 são 300 e... Alguém me ajude, por gentileza? 313 toneladas por mês de material particulado respirável, aquele que causa a doença. São em torno de 13 carretas de 27 toneladas por mês jogadas no ar da Grande Vitória. A gente mostrando em carretas, fica muito mais fácil de vocês entenderem a magnitude desses números. E a PM2,5, me ajuda meu amigo, é 170? 177 toneladas, que representam 6... Obrigado. E no total, abismem-se, 1.200 toneladas
1.200 toneladas são jogadas por mês de material particulado no ar da Grande Vitória, proveniente das duas empresas da Ponta de Tubarão, Vale e ArcelorMittal, o que equivale a 44 carretas de 27 toneladas por mês. Números: fonte de inventário de emissões industriais, RTCs 10.131/2011, site do IEMA. Próximo. E um complemento, a nossa poluição também, ela tem componentes gasosos que também contribuem e contribuem fortemente para a nossa perda de saúde e qualidade de vida. Das mesmas fontes, ou seja, ArcelorMittal e Vale, as suas contribuições no dióxido de enxofre, no óxido de... E o monóxido de carbono, óxido de hidrogênio. A Vale contribui com o dióxido de enxofre em 13%, 13,5%, e ArcelorMittal em 53%, sendo que o total de contribuição das duas empresas é de 67%. No óxido de nitrogênio, a Vale contribui com 53%, ArcelorMittal com 16%, dando um total de quase 69% de contribuição. E no dióxido de carbono, a Vale contribui com 8% e a ArcelorMittal com 89%, num total de 97,83% de contribuição desses gases das duas poluidoras da Ponta de Tubarão. Próximo. Da solução. Primeiro, artigo 5º, compete ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do IEMA, no seu parágrafo 8º, exercer o poder de polícia administrativa e ainda fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e de proteção aos recursos hídricos vigentes, podendo ainda, para tanto, celebrar convênios com os órgãos federais, estaduais, municipais, civis ou militares, especialmente com a Polícia Ambiental do Estado do Espírito Santo, tendo como objetivo a aplicação da legislação de proteção, conservação e melhoria ao meio ambiente dos recursos hídricos do Estado do Espírito Santo. Aplicação da Constituição Nacional, Estadual e Legislação Ambiental. Fica uma pergunta para todos os senhores aqui presentes. Vocês acham que o órgão ambiental estadual pratica isto? Cumpre o que a legislação lhes impõe? Próximo. Revisão geral dos padrões de emissões industriais, em acordo com a legislação do CONAMA 382, que é de 2006, e a resolução do CONAMA 436, que vem a completar a 382, que é de 2011. Resumidamente, o que diz essas resoluções? Que tem que ser feito um estudo da qualidade do ar no entorno das empresas e fazer uma análise da quantidade admissível de emissão por essas empresas que este ar suporta sem causar mal à saúde e à qualidade de vida do cidadão. Esta lei já era vigente quando foi liberado a LI de ampliação das usinas da Vale e da 8ª usina. É uma das questões que estamos formulando via CPI para que seja esclarecido pelo IEMA se essas resoluções foram cumpridas para a liberação como condicionantes daquela LI. Otimização dos equipamentos de controle de emissão para atenderem novos padrões. Determinar que todas as fontes emissoras das empresas Vale e ArcelorMittal tenham monitoramento contínuo das emissões. Implantar vídeo monitoramento das empresas da Ponta de Tubarão,
Não é o vídeo monitoramento próprio das empresas, é o vídeo monitoramento do município e do Estado. Próximo. Da solução das emissões de material particulado, das pilhas de estocagem de pelotas e carvão, a solução é uma e única, chama-se Domus. Essa solução garante 100% do fim das emissões de material particulado dessas áreas de estocagem. Infelizmente foi feito um TCA que definiu pelo uso das wind fences, a empresa gastou dinheiro e provavelmente vamos lutar para que todo o dinheiro gasto com as wind fences eles vão jogar no lixo e instalarem os domos, porque só o Domus é a solução. Tá? E para uma informação de todos, o Domus é um equipamento disponível mundialmente desde a década de 70 do século passado. E as decisões sobre as wind fences foram tomadas em 2007. Inclusive, uma das empresas que depois que decidiram pela instalação das wind fences visitadas pelo Ministério Público, IEMA e empresa, a Hyundai Steel, é aquela empresa que está sendo mostrada para vocês. Lá eles viram tudo isso. E aqui eles implantaram as wind fences. Próximo. Enclausuramento de todos os sistemas de movimentação de minério de ferro, insumos industriais, produtos intermediários, emissores de material particulado. Para estranheza, quem conhece o TAC da Vale, vai ver que lá diz enclausurar zonas de transferência de transportadores. Zona de transferência, para quem não sabe, é quando um transportador muda de direção, ele tem uma zona de transferência, ele passa de uma correia para outra. Então, foi determinado no TAC que se fizesse, no TCA, desculpe, nunca confundi TAC com TCA, o enclausuramento da região da transferência. Mas tem correias lá que tem quilômetros e quilômetros, transportadores. Só que os transportadores não foram enclausurados. Então o vento bate ali e leva a poeira. Próximo. Considerações finais. Próximo. Em qualquer país civilizado, um cidadão acorda pela manhã e ao colocar os pés no chão, os mesmos ficam sujos de minério. Onde no primeiro mundo se permitirá que as crianças e idosos sofram a ponto de mudar de domicílio somente para permitir ao poluidor continuar a perceber os lucros de sua atividade. É o que acontece na Grande Vitória. Claramente. Ou seja, as poluidoras estão ganhando com a perda de saúde e qualidade de vida do cidadão. Próximo. Isso daqui é uma adaptação ao texto da Adélia Prado, que diz: gerou os filhos, os netos, deu à casa o ar de sua graça e vai morrer de câncer no pulmão causado pela poluição. O modo como pousa a cabeça para um retrato é o da que, afinal, aceitou ser dispensável. Espera sem uivos, acampa, atampa a inscrição. Saudade dos seus cidadão capixaba, ceifado pela poluição. Isso daí retrata claramente a omissão do cidadão capixaba, que se omite na hora de assumir a sua responsabilidade de lutar pela sua saúde e qualidade de vida e combater as poluidoras. Nós fizemos vários movimentos em Camburi, movimentos que o cidadão não aderiu. Por que será? Eu acredito que é pela falta de conhecimento dos malefícios causados à saúde pelo pó preto.
Porque eu acho que se todo mundo estiver muito bem ciente e saber que ele poderá pegar um câncer, poderá ter uma doença cardíaca, ele vai correr atrás e vai lutar pela sua saúde. Só assim eu entendo como cidadão essa omissão do cidadão no combate a essa poluição. Próximo. Lembre-se, a vida, a saúde e a qualidade de vida não tem preço. Próximo. E que as empresas poluidoras, políticos e demais agentes públicos possam aprender com o menino Lucas, da 3ª série do ensino fundamental, que ainda em tenra idade assim advertiu. Com a poluição do ar, nossa terra está doente e não consegue respirar. Você é o remédio. Próximo. Das charges. Aqui na nossa empresa não existe pó preto, não poluímos. Somos uma empresa verde. Tá claro. Próximo. Essa é a nossa apresentação. Agora nós vamos aproveitar para passar um filmezinho de 10 minutos que mostra nosso primeiro movimento feito na praia de Camburi, com o depoimento de vários cidadãos que lá compareceram e demonstraram sua indignação com a poluição do pó preto e seus danos à sua saúde e qualidade de vida. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Moreschi. Revoltados e indignados com a situação da poluição do pó preto aqui na Grande Vitória, moradores da capital se organizaram em um protesto aqui na praia de Camburi. A cobertura completa do manifesto você confere no Informe Ambiental de hoje. Foi a primeira mobilização de uma série que acontecerá ao longo de 2015 em Vitória. Os manifestantes, preocupados com a qualidade do ar, das águas, das areias e da vida do povo capixaba, reivindicaram com placas, discursos, abaixo-assinado e abordagem à população. E mais, muitas pessoas recolheram pó preto de suas casas e levaram para juntar em um recipiente do manifesto. Teve também quem não mediu esforços para protestar. Uma dessas pessoas é a dona de casa Maria da Penha. Está demorando muito, a gente não está aguentando mais. Você olha para mim, esse pó foi de ontem para hoje. E quantas pessoas forem lá em casa, vai conseguir sair desse jeito se passar no chão? E na mesa. Eu limpo a mesa de manhã, meio-dia e de noite. E todas as 3 vezes o pano sai preto. E não tem como você ficar lavando não, porque o pó vem com um minério, um óleo que gruda. E a gente não está aguentando mais. E eu tenho netos de todas as idades, todos estão com problema de saúde. Então a minha preocupação é a saúde da população, dos idosos, né, das crianças que sofrem mais, né? E além disso, a gente não tem prazer. Que a gente limpa a casa, eu lavo minha casa, eu lavo de mangueira. E quando você vai enxugar, o pó sai de novo no pano quando você está enxugando. Então não tem condições de viver nisso. Eu não estou aguentando mais. O engenheiro mecânico e morador de Vitória conta que a quantidade do pó preto em sua casa aumentou. Como morador de Vitória, que eu sou do Rio, mas moro aqui desde 89, de lá para cá eu tenho observado que realmente tem aumentado e muito. Tá? Esse controle que são feitos nas principais indústrias aqui que ficam aqui na região de Vitória, né? No caso hoje é a ArcelorMittal e a Vale, companhia, agora Vale, né? Tem aumentado muito. Nós temos sentido isso no dia a dia. Não precisa ter amostragem de pó através de órgãos que são feitos aí através de órgãos oficiais, mas no dia a dia nós observamos isso. Meu prédio acabou de ser pintado, nós tivemos que optar por uma cor escura o prédio, porque com cor clara ele era de mármore. O mármore já estava todo impregnado de preto, com a porosidade, então nós tivemos que pintar uma cor escura, mas mesmo assim você já vê que já tem minério agregado lá. E de onde que eu moro, que é aqui na Praia do Canto, eu consigo ver a praia e consigo ver ali o pontal de Tubarão,
Naquela região, principalmente no final da tarde, você vê aquela nuvem amarela subindo de minério, e como o vento predominante é nordeste de lá para cá, então varre a cidade. Tudo bem que isso aí foi instalado na década de 60, isso aqui na região aqui praticamente não tinha nada, o pessoal morava mais no centro de Vitória, mas a população, a cidade cresceu, teve que vir para cá, não tem dúvida. Então, realmente, eu não sou contra polos industriais, porque isso gera riqueza, gera imposto aqui, arrecadação para o Estado, para o município e tal. Mas eu acho que já tem que se pensar em relocar esse polo para uma outra região, que não seja que a população realmente não sofra tanto com isso aqui. Para Erailton Moreski, o objetivo do evento é mobilizar a população para buscar uma solução para o problema. O nosso grande objetivo nessas manifestações é conscientizar o cidadão capixaba sobre os malefícios do pó preto e chamar a sociedade para aderir à nossa luta. A nossa luta é árdua, como todo cidadão sabe, as intervenções em favor das empresas são muito grandes e também o cidadão, ele precisa entender melhor e saber melhor o que é a poluição do ar, a poluição do pó preto. Os malefícios que ela faz a todo cidadão, a sua saúde, não é só aquela sujeira que chega na sua casa, que lhe irrita, que já lhe causa uma doença, que é o estresse do pó preto e a respiração ou a inalação de partículas. Agora, o que a gente tem percebido, Moreski, que eu tenho ouvido muito das pessoas aqui, é que a situação do pó parece que ela tem aumentado na casa das pessoas nos últimos meses, né? Você, como ambientalista, morador da Ilha do Boi também, o que tem a dizer sobre isso? Bom, a própria TV Ambiental esteve na minha casa no dia 29 de dezembro. Eu passei o Natal com os meus filhos fora de Vitória e quando eu retornei, eu encontrei o caos que foi relatado e filmado por vocês. Em 11 anos que eu moro na Ilha do Boi, eu viajo quase que mensalmente, fico esse mesmo prazo fora, porque os meus filhos moram fora de Vitória, e eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande de pó de minério acumulada em todos os setores da minha casa. Então a poluição aumentou e muito do segundo semestre passado, aumentou com certeza. Nós estamos aqui essas 4 semanas coletando assinatura, mobilizando as pessoas, vamos ficar antes do carnaval, e após o carnaval nós vamos tomar uma medida diferenciada. Como o horário é muito extenso e nem todo mundo pode ficar 3 horas num domingo na praia, nós vamos escolher uma vez por mês, praticamente um domingo, e vamos convocar a população para vir em massa naquele horário, para a gente poder começar a mobilizar e fazer as pessoas participarem mais e ver se conseguimos sensibilizar um pouquinho o governo, porque nós estamos muito decepcionados. Então, esperamos até com essa nova gestão agora que entrou, apesar dele ter ficado 8 anos, ele veio com pensamentos lavados, bem fluidos, para poder tentar fazer alguma coisa para a humanidade. É importante que o poder público se mobilize, possa lançar mão de instrumentos que tem no sentido de acompanhar a evolução da produção dessas nossas usinas aqui da CST e da Vale, porque elas eram pequenas no passado, tem crescido grandemente a sua produção e os mecanismos de controle não têm crescido do ponto de vista tecnológico na mesma proporção. Então, é importante que o poder público esteja acompanhando, que o poder público se fortaleça também com instrumentos, inclusive de participação da sociedade, para que a gente consiga minorar os efeitos da poluição ambiental, especialmente a partir da Ponta de Tubarão. Nós estamos num período desfavorável, né? Um calor muito intenso, um vento muito forte, isso agrava todas as questões. Mas o principal, e eu acho que isso está fomentando muito o problema, é a falta de consistência dos órgãos ambientais. Nós estamos com os órgãos enfraquecidos, tanto o estadual quanto o municipal de Vitória. Nós precisamos restabelecer a competência que eles sempre tiveram para fiscalizar as empresas, permanecendo quase que semanalmente dentro das empresas, para que nesse momento qualquer alteração, qualquer equipamento quebrado possa ser restabelecido de imediato
para que a diminuição diminua. E estudar soluções novas que possam melhorar ainda mais as condições do ar de Vitória. Então, para mim, o fundamental nesse momento é fortalecerem os órgãos ambientais. Veja bem, ninguém é contra a instalação de grandes indústrias, porque ela traz o progresso, traz emprego, traz renda, traz tudo. Só que tem uma coisa, se não aplicar medidas no sentido de impor a essas empresas poluentes em dinheiro, em multa, não adianta, que não vai ser projeto, não vai ser lei, não vai ser passeado, não vai ser nada. O governo tem que intervir tomando atitude. Uma situação muito grave, não acontece em outras capitais do país que tem um volume de tráfego muito maior do que aqui no Espírito Santo, como o caso de São Paulo, que tem um grande parque industrial, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Vitória tem uma característica específica, tem uma quantidade de poeira sedimentável muito grande caindo nas casas de cada um de nós. E é preciso ser feito alguma coisa muito rápida, muito objetiva com relação ao controle da poluição industrial da Ponta do Tubarão. O que você acha que deveria ser feito, então, para solucionar ou amenizar esse problema? Olha, primeiro, uma vontade, uma disposição política e técnica de prefeitos da Grande Vitória, governo do estado, órgãos de controle ambiental e a sociedade acompanhando esse processo junto com o Ministério Público, os órgãos de controle, para que efetivamente se possa ter um resultado satisfatório. Foi comentado um tempo atrás a questão das wind fences, as cercas de vento, é uma das soluções. Não pode ser vendida como a solução do problema. Está na hora, inclusive, de pensar em determinadas épocas do ano que tem maior problema de emissão de poeira, a própria produção industrial ser controlada ou reduzida até que uma situação definitiva, uma solução definitiva seja encontrada. O que não pode é a população estar sentindo essa situação a vida toda, sem nenhum resultado, com diagnósticos sendo feitos e não divulgados, ou com resultados parciais que não levam a lugar nenhum, e querendo induzir, inclusive, outros tipos de poluição como causadoras desse processo, como o tráfego. A gente sabe que não é o tráfego, a gente sabe que não é a construção civil. Tudo isso é parte de um processo, mas o grande volume do pó preto é gerado pelo polo industrial da Ponta do Tubarão. Isso é sabido por toda a sociedade capixaba. Terminando agora a parte desse vídeo, quero agradecer em especial a ONG Juntos SOS Ambiental, em nome do Erailton Moresco, obrigado pelos esclarecimentos, pela forma que conduziu nessa palestra. Nossos assessores aqui da casa tomaram anotações, nós aqui, os vereadores, membros dessa CPI também, fizemos as nossas anotações pertinentes. O vereador Davi Ismael teve um compromisso, juntamente com o vereador Vinícius Simões. Infelizmente, às vezes, essas questões acontecem, e, no caso, aconteceu com os dois vereadores justamente na sessão tão importante que é a CPI do Pó Preto. Gostaria de tornar público aqui, pedir a comunicação da casa, para tornar público o nosso cronograma de trabalho de CPI do Pó Preto. Hoje nós fizemos aqui a nossa reunião ordinária, né, onde esteve aqui o senhor Erailton Moresco. Dia 26, reunião de planejamento. Dia 31, apresentação dos profissionais de saúde aqui nessa casa. Dia 2/4, reunião de planejamento. Dia 7/4, reunião ordinária. Dia 9/4, reunião pública, uma oitiva, né, com o senhor Kleber Guerra, ex-secretário de Meio Ambiente do município de Vitória. Dia 14/4, apresentação de profissionais de várias especialidades na área da saúde. Continuando o cronograma, dia 16/4, às 15 horas, reunião pública
Reunião de planejamento, dia 21/4, reunião ordinária, esclarecimento sobre o TCA da Vale, dia 23/4, às 15 horas, reunião pública, planejamento, dia 28/4, reunião ordinária, dia 30/4, reunião pública, dia 4/5, diligência à Vale, dia 5/5, esclarecimento sobre as informações vinculadas na mídia sobre a redução da poeira e das pilhas de estocagem em 77,4%. Dia 7/5, reunião de planejamento. Dia 11/5, diligência da ArcelorMittal. Dia 12/5, plano de controle de emissões visíveis. Dia 4/5, reunião pública, planejamento. Dia 15/5, verificação de procedimentos judiciais ligados ao objeto de investigação da CPI. Dia 19/5, estudo de satisfação da Grande Vitória, poeira sedimentável. Dia 21/5, às 15 horas, reunião de planejamento. Dia 26/5, apresentação do estudo de qualificação e quantificação de poeira sedimentável na Grande Vitória, DNA do Pau Preto. Dia 26/5, proposta para gestão da poluição do Pau Preto na Grande Vitória com as ferramentas hoje disponíveis. Sendo assim, gostaria de pedir mais uma vez a comunicação da casa para dar publicidade e autenticidade a esse cronograma. Também aqui formar a presença do vereador Zezito Maio, aqui nossa Depois, se puder CPI. falar, me desse um minutinho. Pode falar, vereador Zezito Maio, com a palavra. Não, senhor presidente, eu com a minha sinceridade de coisa, eu já fico triste, porque eu acho que uma CPI os membros têm que ficar até o final, minha opinião. Porque quando nós pedimos para abrir a CPI, eu quero deixar de claro aqui que nós somos alijados do processo, mas isso não depende de que eu venha aqui fiscalizar. Eu gostaria que nós abríssemos essa CPI e desse resultado para nós dar uma satisfação ao povo de Vitória. Eu espero que seja isso e espero que na próxima vocês consigam achar um horário que todos os membros podem ficar. Porque se ficar um só, Vossa Excelência, infelizmente, nós não vamos resolver nada. E fica só no colo da Vossa Excelência. Eu sei que os vereadores devem ter tido compromisso, mas quando tiver o compromisso, vou sugerir, não é criticando, porque os caras, ver se eles consigam colocar uma agenda compatível com o horário que possa estar aqui. Porque nós abrimos uma CPI, 5 membros, a verdade é essa, ninguém queria assinar, depois que 5 assinou, todo mundo assinou, e nós que abrimos, a maioria pensou que nós íamos fazer um debate eleitoral, não era, nós tínhamos que fazer um debate, mas eu quero dizer para vocês que, em vez de quando, já que eu não sou membro da CPI nem suplente, em vez de quando eu vou estar aqui vigilante e cobrar do nobre relator, o vereador Rogerinho, dar os parabéns que Vossa Excelência continua a ficar e pedir aos vereadores, vereador Davi, vereador Vinícius, que compatibilize a agenda deles com essa grande agenda que está aí, porque assim vai ser uma falta de respeito com o povo que está aqui, e eu vou cobrar, vereador, como coisa, não é querer jogar para a plateia, não, resultado para a nossa cidade. Nem que assim, infelizmente, cobramos, mas não foi possível o resultado. E fale a verdade para a população. Fica aqui uma crítica para ajudar, se for possível. Se não for, tudo bem, mas eu estou aí, eu quero agradecer essa oportunidade que Vossa Excelência deixou falar uns 3 minutos aqui. Obrigado, vereador Rogerinho. Vossa Senhoria sempre terá vez nessa casa, como sempre, como nosso representante decano aqui na Câmara. Só respondendo aqui que os vereadores tiveram problemas particulares, familiares, e às vezes acaba isso acontecendo, mas nas outras reuniões estiveram sempre presentes. E dizer assim para todos que essa CPI, ela vai levar o resultado. Nós estamos colhendo as informações, nós estamos convocando, trabalhando, ouvindo a sociedade, ouvindo as ONGs pertinentes, e nós temos a certeza que o resultado vai ser dado, vai ser entregue à cidade de Vitória. No mais, quero declarar encerrada essa reunião de CPI. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia.